A Bíblia é um livro de história, mas é diferente de qualquer outro livro de história disponível em qualquer biblioteca pública. A história da Bíblia começa com a criação da Terra e termina com o fim do mundo. Nenhum outro livro de história no planeta abrange uma gama tão ampla de eventos. Isso ocorre em parte porque ninguém estava presente no início para testemunhar e documentar, e, portanto, ninguém pode escrever com propriedade sobre o começo do nosso mundo. Somos as únicas pessoas no mundo que sabem como tudo terminará. Isso é único. O Senhor não revelou o futuro aos seus seguidores para satisfazer a curiosidade deles, mas para prepará-los para o futuro, para que não fossem surpreendidos quando chegasse, e para que não o interpretassem erroneamente. Sejamos gratos que Jesus foi tão direto ao compartilhar o que o futuro reserva para nós. As pessoas perguntam se estamos nos últimos tempos. No entanto, a Bíblia fala dos últimos dias, e estamos nos últimos dias há 2000 anos. Os últimos dias começaram no Pentecostes, onde a primeira profecia dos últimos dias foi cumprida. O dia de Pentecostes, conforme registrado em Atos 2 da Bíblia, é um evento significativo na história cristã que ocorreu cerca de 50 dias após a ressurreição de Jesus Cristo. Foi neste dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos e outros seguidores de Jesus, cumprindo a promessa feita por Jesus antes de sua ascensão e que estava registrado no livro do profeta Joel, capítulo 2 do versículo 28 ao 31. Veja o que diz o texto. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu, e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Após o cumprimento dessa promessa surgia uma grande responsabilidade sobre cada geração cristã, o dever de viver sempre pronta para o retorno do Senhor. A Bíblia é um livro cheio de profecias e também de previsões. Suas páginas contêm 735 previsões sobre o futuro. Uma previsão pode ser encontrada em 1/4 dos capítulos da Bíblia. De ponta a ponta, é basicamente um texto profético, embora alguns livros se concentrem mais em previsões do que outros. 596 das 735 previsões ocorreram e se cumpriram literalmente, de acordo com a previsão escrita. Portanto, 81% de todas as profecias bíblicas já se concretizaram. Algumas dessas profecias foram feitas séculos antes do evento. Não é preciso muita confiança para acreditar que os restantes 19% também acontecerão, essa é uma porcentagem muito alta. A Bíblia provou ser 100% correta para cada previsão que poderia ter sido cumprida até agora. Das que restam, a maioria está relacionada ao retorno real de Jesus e ao que se segue depois disso. Quantas dessas previsões ainda precisam se concretizar antes do retorno de Jesus? A resposta é: cerca de 20. E estamos observando para ver essas acontecerem primeiro antes de procurar o retorno do Senhor. Jesus nos disse para vigiar e orar. O que devemos observar? Não podemos ficar parados olhando as nuvens esperando ele aparecer. Isso não é o que ele quis dizer. Ele quis dizer para mantermos um olho no que está acontecendo no mundo e observar os sinais que ele nos deu para nos ajudar a nos preparar. Os sinais são importantes. Vamos olhar para Mateus, capítulo 24, onde os discípulos lhe perguntaram sobre os sinais do seu retorno e o que fazer se não soubermos quando isso vai acontecer. À sua pergunta, Jesus deu uma resposta direta e inequívoca. Podemos agradecer a Deus por ele ter respondido de maneira tão direta. No livro do Apocalipse, ele dá uma resposta muito mais detalhada e abrangente, mas aqui ele dá uma visão geral dos sinais que precederão sua chegada. Os discípulos se aproximaram de Jesus secretamente enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras,
conforme registrado em Mateus 24 de 3 a 36. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras, e seus discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo: Dize-nos quando tudo isso acontecerá. Qual será o sinal de tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes disse para não serem enganados, pois muitos viriam em seu nome, alegando serem o Messias, enganando muitos. Ouviríamos falar de guerras e ameaças de guerra, mas não deveríamos entrar em pânico, pois essas coisas precisam acontecer. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas tudo isso é apenas o começo das dores de parto. Então, os seguidores de Jesus seriam presos, perseguidos, odiados e traídos, e muitos se afastariam dele e trairiam uns aos outros. Muitos falsos profetas surgiriam e enganariam muitas pessoas. O pecado se espalharia por toda parte, e o amor de muitos esfriaria. No entanto, aquele que perseverar até o fim será salvo, e as boas novas do reino serão pregadas por todo o mundo antes do fim. Jesus também alertou sobre o abominável da desolação previsto pelo profeta Daniel, e aqueles na Judéia seriam aconselhados a fugir para as montanhas. Jesus aconselhou a orar para que a fuga não ocorresse no inverno ou no sábado, pois haveria grande tribulação, mas seria encurtada por causa dos escolhidos de Deus. Jesus também advertiu contra falsos messias e profetas que realizariam grandes sinais para enganar, se possível, até os escolhidos. Ele instruiu claramente a não acreditar em rumores sobre o Messias estar em algum lugar específico, pois sua vinda seria como um relâmpago, visível de leste a oeste. Jesus comparou isso ao voo de abutres, indicando que esses sinais indicariam a proximidade do fim. Após a tribulação, o sol escureceria, a lua não daria sua luz, as estrelas cairiam do céu, e os poderes nos céus seriam abalados. Então, o sinal final da vinda do Filho do Homem seria visto, e haveria luto entre todas as pessoas da terra. Os anjos seriam enviados com um grande som de trombeta para reunir os escolhidos de Deus dos quatro cantos da terra. Jesus então usou a ilustração da figueira, ensinando que, assim como seus ramos indicam a chegada do verão, os sinais mencionados indicariam a proximidade de sua vinda. Ele afirmou que a geração que testemunhasse esses sinais não passaria até que todas essas coisas acontecessem. Enfatizou que céu e terra passarão, mas suas palavras não passarão. Contudo, o dia e a hora exatos desses eventos eram desconhecidos, conhecidos apenas por Deus Pai. Na passagem, Jesus destacou 4 sinais distintos de sua vinda. 1. Desastres no mundo, guerras, fomes, terremotos. 2. Perseguição e afastamento na igreja. 3. A pregação do Evangelho a todas as nações. 4. Jerusalém enfrentando angústia, associada ao abominável da desolação. Cada um desses sinais serve como indicador da proximidade do retorno de Jesus. Jesus enfatizou que, quando virmos essas coisas acontecendo, saberemos que ele está às portas. Ao mencionar a figueira, Jesus ofereceu uma ilustração simples para enfatizar que, assim como reconhecemos a chegada do verão pelos sinais naturais, podemos reconhecer a proximidade de sua vinda pelos sinais que ele mencionou. Ele encerrou o discurso destacando que ninguém sabe o dia ou a hora exatos, apenas o Pai. Inscreva-se no canal Sem Fermento, pregando simplesmente a verdade. Deixe o seu like, compartilhe. Obrigado por nos ajudar a pregar a palavra de Deus.